Então, na aula 2 iremos tratar da dinastia que já consideramos como historicamente baseada em evidências materiais achadas, que vai ser a dinastia Shang, vai em torno de 1600 a 1046 a.C. E aí é a primeira vez que temos evidência de um reino centralizado, dinástico, com já sólidas evidências de artefatos como de bronze. Está aí retratado uma urna Jing de bronze com um refinamento estético nas linhas, o trabalho do bronze, né, para fins cerimoniais, esse Jing. Temos evidências de muralhas, de assentamentos, né, então, e de armas, de obras de arte e até manifestações culturais de escrita e do calendário. Então, temos aqui seguramente o início da história chinesa. A anterior, a Xia, ainda caminhamos muito no terreno da mitologia, de narrativas que foram das crônicas do Bambu e de Sima Qian, mas agora estamos entrando mais propriamente na história do história chinesa por si. Aqui eu tenho um mapa, mais ou menos a extensão máxima aí da dinastia Shang, que vai englobar aí a parte mais baixa do Rio Amarelo, né? Vai incorporar a região da península de Shandong e vai descer aqui para a região médio do curso do rio Yangtze, né? Então já é uma extensão considerável aí do núcleo do que consideramos como a China de hoje, né? Bom, a gente deve remeter então, primeiramente, à figura fundadora que vai ser o imperador Tang, né? O imperador Tang, ele vai governar inicialmente como um vassalo, né, da dinastia Xia, antes da queda definitiva de Xia. Isso ainda, alguns historiadores contestam as datas dos eventos finais de Xia, né? Geralmente atribui aí um período de 1675 a 46, mas isso não corresponde aos fatos evidenciados pela coleta de materiais, né? O fato é que o que temos como uma narrativa predominante hoje é que o último imperador da dinastia Xia, o Xie, que a gente tinha visto no passado, ele era visto como um tirano, né? Vivia às custas do povo. E Tang, que era aliado a ele como vassalo, pelo menos ele suportou durante o tempo, né? Mesmo porque narra-se que o Tang, como vassalo, um governante vassalo, ele considerava acima de tudo a lealdade confuciana para o imperador, né? Isso era o princípio que a gente vai ver que é legitimado no mandato do céu, né? Que os deuses davam, conferiam a certas pessoas o direito de governar sobre todas as outras, né? Eventualmente as pessoas, e Tang inclusive, ele enxerga que o último imperador Xia, ou Tia, ele tinha perdido as qualidades de um mandatário, né? E aí o Tang começa a liderar a revolta do povo contra o último imperador Xia. Isso vai acontecer eventualmente na Batalha de Mingqiao, né? Travado isso de acordo com relatos no meio de trovões e torrentes, tempestades, né? E que nisso Tang ele chega a derrotar o último imperador Xia, né? E depois que ele derrotou o último imperador Xia, o Xi, ele foge do campo, ele busca o exílio e depois ele acaba morrendo de doença, né? Então, Tang depois ele passa a reformar as políticas de Xia, né? Ele alivia impostos excessivos e mira mais para trabalhar para o povo, né? Embora ele tivesse ainda um controle sobre um contingente militar de mais de 1000 soldados, ele vai reduzir o sistema de recrutamento e a quantidade necessária forçada dos serviços laborais para o Estado, né? Ele inicia alguns programas, inclusive, de financiamento, de ajuda aos mais necessitados, né? Uma delas era, inclusive,
conceder créditos ou moedas para pessoas especialmente pobres, né, que tinham passado um período de, de, de lástima, de sofrimento devido a algumas epidemias e fome, né? E no geral, então, Tang, o primeiro regente que vai ser a dinastia Shang, então vai ser visto como um imperador mais correto, mais voltado para as aspirações da população em geral, que tinha sofrido no período dos anos finais da dinastia Xia, né? Os historiadores posteriormente eles observam que houve sim, de acordo com relatos e coletas do, do solo, né, os depósitos aluviais ao longo do Rio Amarelo, que é um sedimento aluvial muito fértil na região, que é chamado de Loess, né, tinha se acumulado durante esse período, né, do início da dinastia Shang, e que isso mostrou um aumento da fertilidade do cultivo, né, devido a esses depósitos aluviais, que vai aumentar então a disponibilidade de alimentos e, portanto, a capacidade de alimentar mais a mão de obra. Decorre disso, então, inclusive a construção de alguns túmulos, né, túmulos maiores e muralhas e melhorias que se observa em algumas cidades já nos anos iniciais da dinastia Shang. Uma delas é uma série de muralhas que já estavam visando estabelecer ocasionais invasões vindos do norte, ali mais ao norte do Rio Amarelo para o norte, de povos nômades que, claro, fustigavam, poderiam levar pessoas como escravos ou produtos ou até a colheita. E essa série de muralhas claro, depois dos séculos isso vai começando a se estender e vai ser conhecida hoje vulgarmente como a Grande Muralha, né? Além também de canais, né? Não somente diques para controlar as enchentes, como também algumas represas e alguns canais de comunicação visando um melhor transporte aí no interior da China via o Rio Amarelo e por assim vai, né? Então, existe até uma técnica que foi bastante observada para aumentar o melhor uso do solo, que vai se chamar o Hangtu, que é, na verdade, a terra estampada, né? Que vai melhorar a oferta, a fertilidade e a produção alimentícia para alimentar as cidades no início da dinastia Shang, né? Essa técnica, na verdade, ela envolve uma compactação do solo, geralmente com uso de toras ou vigas de madeira, né, uma base rígida, então que é usado como uma plataforma sobre qual isso ergue edifícios de madeira e construídos para formar depois paredes, muralhas e que vai então permitir um melhor assentamento urbano e produção agrícola, né? Esse uso do Hangtu e também de túmulos ornamentados, projetos de construção, eles vão então indicar uma estabilidade política e economia próspera que permitiu muitos para sair do nível de subsistência para participar de construção de projetos maiores. E eu acho que o melhor exemplo disso seja a construção da cidade de Erlitang. Isso aqui é uma parte da cidade de Erlitang em Chengzhou atualmente, que depois vai ser achado alguns artefatos nessa cidade de Erlitang, né, os vasos em bronze. E essas cidades, esses vestígios foram descobertos perto da cidade de Chengzhou em 1952. Tinha, como mostrei, muros de cerca de 10 metros de altura até hoje visíveis, com espessura de 20 metros de comprimento, percorrendo em torno de 7 quilômetros, uma área mais ou menos em torno de 3 quilômetros quadrados, né? Então é uma magnitude pouco comparável no restante do leste da Ásia, né? Calcula-se que a construção de Erlitang levou em torno de 12 mil homens por 10 mil anos, né? E as escavações descobriram também fundições de bronze para fabricar armas e estátuas. E as armas militares da dinastia Shang dessa época eram de bronze. E as escavações mostram que eram bem armados, né? E assim também vai resvalar não somente para as questões bélicas, como também para a capacidade artística. E aí você tem aí duas fotos aí de artefatos
em bronze da dinastia Shang, né? Também não somente começa a especializar na produção de bronze misturados também com porcelana, e, no caso que é uma urna funerária chamada Ding, como na primeiro slide a gente tinha visto, como também exímios trabalhos de jade, né, da dinastia Shang já começa a ser evidenciado, né? Isso também tem, existe trabalhos também de armadura de soldados feitas de bronze, né, e de jade, melhor dizendo. E na área têxtil há também igual habilidade em trabalho em seda, materiais também que mostram então o refinamento dessa corte de um corpo também de funcionários, de artistas que poderiam teve o tempo livre e ocioso para revelar esses talentos. Tudo isso assentado numa capacidade de alimentação, de um trabalho organizado, uma sociedade minimamente ordenada e estabilizada, né? Tem também Early Gang, eles também acharam trabalhos de, de escritas, né? A gente vai ver isso posteriormente, né? Mas o que vemos, desculpa, é que também há um novo pensar na área religiosa. Religiosa, eu digo religiosa ideológica, né? Ela vai, haverá já um sistema ideológico estabilizado em torno de uma ideia de que os regentes imperadores, ele seria então o filho do céu. E esse filho do céu, o imperador, ele seria, como falei até em aulas anteriores, o representante da ordem cósmica diante da humanidade, né? Antes você tinha, no período antes da dinastia Shang, você teve já o culto de ancestrais presentes, vistos presentes na China, assim como também algum deus supremo, que era o Shang-Ti, que era esse maior deus do panteão anterior, como um grande ancestral, que concedeu vitórias e desenvolvimento da guerra da agricultura, controle das forças da natureza e de um bom governo, né? Mas ele depois começou a ser visto cada vez mais como muito remoto, né? As pessoas começaram parece que praticar culto de pessoas, espíritos mais próximos ou de antepassados mais próximos, né? E Shang desenvolve esse culto aos antepassados, né? Haverá, na verdade, um novo repensar da compreensão até da harmonia da vida com a natureza, né? E a vida, o destino, a natureza dos humanos, os regentes estariam então entrelaçados. Isso depois até dizem alguns que essa novo repensada da relação do ser humano com a natureza e o cosmos vai ser os fundamentos depois que o taoísmo vai ser trabalhado, né? E também haverá uma ideia de que há uma vida após a morte e que você tinha que interceder pelos ancestrais para ajudá-los nesse processo de passagem para a morte, né? E também haveria também então o processo de você cultuar os ancestrais, cultuar espíritos para que você pudesse ser assistido em tempos de necessidade, né? Então você tem o desenvolvimento de rituais muito sofisticados para apaziguar os espíritos ancestrais, que eventualmente vai desenvolver em enterros ornamentados, grandes tumbas, né? Para desfrutar de uma vida após a morte de maneira confortável, né? E o rei, além dos seus deveres seculares, ele então começou a ser visto como o principal oficial e mediador entre os vivos e os mortos. E esse sistema começou a ser gradativamente baseado em leis imutáveis divinas, né? Então, embora esse conceito do mandato do céu, que aparece, que tinha depois, começa a se desenvolver melhor na dinastia posterior de Zhou, a ideia é de que vincula-se um governante justo, ele deve ter aí, deve condizer com uma vontade cósmica condizente. Ou seja, se o governante era bom, você tinha boas colheitas, controle das enchentes, não tinha praga, não tinha epidemias,
não tinha fome. Se houvesse descontentamento popular, fome, epidemia, enchentes, era sinal dos tempos de que o regente não era apropriado, né? E isso tudo eu coloquei aqui para vocês num conceito que é o do mandato do céu, Tianmin, né? Aqui expresso nesse conceito de então de que uma nova dinastia inicia-se com um governo novo, né? E tudo, quando ocorre bem, todos começam a aceitar isso como meio legítimo, e à medida que ele se corrompe, né? E também e rompe-se fome e outros desastres naturais, as pessoas começam a ficar cansadas desses problemas, começam a questionar a legitimidade desse imperador, e aí começam a considerar que ele perdeu esse conceito do mandato do céu, e eventualmente o imperador é destituído e um novo regente começa a buscar aí essa legitimidade. Antes que eu passe para o próximo slide, eu gostaria de mostrar para vocês uma parte do documentário sobre como eles acharam nos anos 50, 60 em diante alguns vestígios nessa cidade de Helitang, né, na China, e algumas análises. Então eu vou colocar aqui brevemente o vídeo. Century ago, archaeologists tried with limited success to reveal the secrets of the Shang city. But then at the end of 1989, a farmer in Shuangqiao village, Changzhou, dug up a bronze object, clearly from the era of the Shang dynasty, that might have been fixed to a palace gate. A huge wooden stake had once stood on the base of this stone ceiling, and what it supported then would most likely have been the palace of the Shang dynasty. Uma reconstrução computadorizada na vila de Heligang. Also found in the Shang city of Zhangzhou was China's earliest porcelain, and it reveals that Shang people knew how to apply glaze to their pottery. They also knew how to use bronze and did so to create ritual vessels, weapons, and tools for use in daily life and for production purposes. Among the items excavated from the Shang city of Zhangzhou was a large bronze ding. It is 1 meter in height and weighs 86 kilograms. People today regard these large bronze ritual vessels as a testament to the glorious achievements of the Shang dynasty. Então, a dinastia Shang mostra o desenvolvimento de uma fase artística que, em termos ricos, em termos de cultura e material, isso demonstra principalmente nos achados de bronze, né? Tem uma variedade. Claro, a forja a metalurgia era uma coisa excepcional, né? Nos desenhos artísticos floreados, isso vai tornar esses achados, esses produtos mais atrativos, e isso também revela as questões do pensamento artístico, religioso e ideológico, né, durante esse período, né? Também haverá alguma apresentação de outras mudanças, inclusive no calendário. Então, por exemplo, o calendário lunar era lunar, né? Mas tradicionalmente na China, mas depois os fazendeiros começam a adaptar um calendário solar para melhor momento para plantio e fazer suas colheitas. E durante a dinastia Shang existe um homem que foi Wang Nian, que ele começa a medir o tempo durante um ano, medindo as sombras ao longo do dia usando o relógio de sol e o relógio de água, né? E dizem que foi atribuído a ele 2 solstícios do ano que ele estabeleceu, 2 equinócios, e criou o calendário conhecido como de Wanlianli, ou calendário perpétuo, né? Antes, os chineses acreditavam que havia 354 dias em um ano, mas o Wang Yan, ele provou que existe em 365. Ou seja, uma reformulação, uma precisão astronômica, calendário impressionante, né? Na verdade, para os fins das agriculturas. Isso é uma coisa que vai permear toda a história chinesa. Como é que a engenhosidade de alguns cedo mostra-se prático para os eventos, as demandas do dia a dia, no caso aí da agricultura, né? Não se conhece os trabalhos exatos de Wang Yan, né? Mas uma coisa é certa, revela-se nesse período Shang a capacidade de escrita, né, que começou a se revelar através do uso de ossos de oráculo, e eu mostro aqui para vocês um exemplo deles.
né, que eram ou conchas de tartaruga ou ossos de animais que eram usados para adivinhação. Então, se uma pessoa quisesse conhecer seu futuro, procuraria uma espécie de cartomante, né, um sacerdote que faria a pergunta, e aí ele iria de acordo com as rachaduras num osso ou numa concha, né? E, por exemplo, se alguém quisesse saber se ia comparecer ao casamento de um amigo, o vidente escreveria: eu iria ao casamento de um amigo, uma parte da concha, e aí eventualmente ele interpretaria isso uma outra parte da concha, né? Não era, nesse caso não eram necessariamente palavras, mas isso foi depois inserido símbolos e pictogramas, né? E a concha ou o osso era então colocado no fogo até rachar, e o adivinho interpretaria essas rachaduras para responder a pergunta da pessoa, né? Essa prática ela vai levar ao desenvolvimento da escrita, então, porque as pessoas tinham perguntas mais complexas do que rachaduras em ossos, né? Então, por exemplo, por volta de 1250 a.C., você teve já uma forma reconhecível de escrita, e como alguns historiadores consideram que a primeira aparição inequívoca de um manuscrito chinês em ossos oraculares vem da cidade de Anyang, né? E esse script foi encontrado nos ossos, é arcaico, né? Ele é uma espécie de proto-chinês, mas definitivamente é a origem da escrita chinesa. Então ela vai ser um dos fundamentos depois da civilização chinesa, né? E a invenção da escrita ela vai se auxiliar também como observação que poderia ser registrado a precisão de eventos do calendário. Então inaugura-se também uma tradição de escrever os eventos, narrar os eventos, né, como eclipses, outros eventos celestes de astrônomos da época. Isso vai demonstrar o avanço matemático da astronomia durante o período, e isso inclusive vai até revelar princípios da contabilidade. E um dos livros que emerge durante esse período, que vai ser o livro das mutações, o I Ching, né, por volta de 1250 a 1150 a.C., é um livro de adivinhações com raízes que remontam essas práticas de adivinhação nesses ossos oraculares, né? Alguns instrumentos musicais também foram desenvolvidos pela dinastia Shang, né? Esses instrumentos, perto de Anyang, por exemplo, algumas escavações revelaram o uso de instrumentos de sopro, ou carina, ou bateria, ou pratos, né? Sinos, flautas de osso foram descobertos em outros lugares. E a Anyang depois vai se tornar, na verdade, pela até riqueza dos achados, ela se revela como parece ter sido a capital da dinastia Shang no auge do seu poder. Bom, a dinastia Shang, depois de Tang e alguns dos seus sucessores, por volta aí de 1300 a.C., parece que já começa a cidade de Anyang, a capital da dinastia Shang, ela começa a apresentar alguns sinais de declínio, né? Os arqueólogos chegam a essa conclusão pelo declínio da capacidade comercial sobre a região, mas ainda não tem evidências materiais definitivas, né? Dos dois imperadores depois de Tang foi Pangang. Ele muda a cidade para Ying, que umas vezes é chamado de Yinchang, e depois Wuding. E Wuding, o outro imperador, é corroborado sua existência por evidências da arqueologia. Então, seguramente existiu então a figura de Wuding, que reinou durante 58 anos, de 1250 a 1192 a.C., né? Parece que houve avanços interessantes nessa época, como até nas artes, na medicina e até na odontologia. O fato é que depois de Wuding, a dinastia Shang começa a declinar, até o seu último imperador, Zhou, né, que ele começa a negligenciar o seu dever com o povo, se concentra a satisfazer seus próprios desejos. Narra-se que ele passava o maior tempo da parte do seu tempo com sua consorte, a Dati, aí mostrada aí à direita, e não vivia na ociosidade e no luxo. E ele vai se tornando um tirano, tal como o último regente da dinastia Xiao Tie, né? E eventualmente na Batalha de Muyi, em 1046 a.C., o último imperador da dinastia Shang é derrotado
para um outro regente que vai estabelecer, vindos da província de Zhou, e aí vai dar o nome à dinastia Zhou, que vai ser um regente chamado Wu. Então, Wu dos Zhous vai dar início a uma nova dinastia que vai ser bastante longeva, que vai ser a dinastia Zhou, de 1046 a 226 a.C. Né? Durante esse período, veremos então que a China ela já estava no processo já de, primeiro, revelou-se isso no período Shang, que houve sim já uma centralização, uma estrutura ideológica montada, há manifestações materiais ideológicas de um Estado já organizado, mas em certos momentos ela encontra o seu declínio na fragilidade dos seus soberanos. E tal como mostrava aí o conceito do mandato do céu, né? O imperador, quando ele não era à altura das expectativas da ordem cósmica e natural, as pessoas começam a questionar essa legitimidade, e aí, por acaso, vem algum outro regente, rival ou vassalo, nas proximidades, no caso aí da província de Zhou, e o Wu do Zhou ele derruba o último regente do Shang. Então, a próxima aula veremos como que vai se dar a ascensão da dinastia Zhou a partir de 1046 a.C. em diante.